vais trazer-nos o objeto que pensaste para te apresentar e vais-nos falar logo um bocadinho de ti. Epá. Aí é bem. O meu objeto. Durante a minha juventude fui praticante de basquetebol. Hoje em dia, o meu filho do meio, ele é um praticante muito assíduo do basquete e tem sido os meus últimos 3 anos, praticamente, a acompanhá-lo de trás para a frente. Tens filhos, filhas? Filhas. Se perguntássemos às tuas filhas, qual é o superpoder da mãe? Se calhar, se perguntarem uma característica da mãe, sim, sou muito exigente. Sou muito exigente. Realmente, quem tem ali poder não é o gato, não? Intermediários exercem microtirania para os subordinados, não é? E é verdade também. Iguais sacrificam iguais e os mais frágeis são usados como moeda de troca. Quando mudei de emprego, na última vez que mudei, tive lá não sei quantas entrevistas e numa delas perguntaram-me, o que é que o faz estar aqui? Eu disse, proporcionar melhor vida ao meu filho. Se isto que me vão dar não fizer isso, há uma coisa que eu vos garanto, eu vou-me embora. Vamos começar um bocadinho ao contrário. Vais trazer-nos o objeto que pensaste para te apresentar e vais-nos falar logo um bocadinho de ti. Pronto, o meu objeto é uma bola de basquete. Quem não conhece, nunca seja uma aficionada de desporto, mas durante a minha juventude fui praticante de basquetebol. Hoje em dia, o meu filho do meio é um praticante, tenho 3, e portanto ele é um praticante muito assíduo do basquete e tem sido os meus últimos 3 anos praticamente a acompanhá-lo de trás para a frente, porque é muito intenso, mas ele tem uma coisa que eu não tive com a idade dele, que é literalmente seguir o sonho. E portanto, como ele costuma dizer, mãe, nós vamos para a NBA. E portanto, se ele quer ir à NBA, quem sou eu para lhe cortar o sonho a meio, não é? Quantos Portanto, anos é que ele tem? Tem 12 anos. Portanto, eu deixo-o ser feliz a jogar e a apoiar o sonho dele, com os pés assentes na terra, como é óbvio, como qualquer mãe. E pronto, e por isso eu trouxe a bola hoje, exatamente por causa dele, até porque eu e ele temos uma coisa em comum, somos o filho do meio. E portanto revejo muito nas atitudes e nos comportamentos que ele tem no seu dia-a-dia e não quis deixar de trazer, quando pensei num objeto, trazer algo que também o representa. Não que os outros 2 não sejam especiais, porque esta coisa de ser 3 tem sempre esta questão, mas cada um deles, à sua maneira, obriga-me a ser uma melhor pessoa, uma melhor mãe, uma melhor profissional, porque no fim do dia eles são as próximas gerações. E portanto estou a fazer o meu trabalho de casa. Muito bem. Disseste que não tiveste oportunidade quando tinhas a idade dele, mas continuas à procura do sonho? Sim, todos os dias. Aliás, a minha atividade atual foi à procura do sonho. E portanto podia-me ter deixado acomodar à realidade onde já estava, mas fui à procura efetivamente do sonho que tinha há muitos anos e que deixei quase há 15 anos atrás, que foi fugir do mundo da hotelaria e regressar. E agora aquilo que eu andei a vender a todos os meus clientes, dizer agora que vendeste a missa, agora vai tu aplicá-la no teu dia-a-dia. E portanto fui atrás do sonho, continuo à procura, acredito que é possível fazer mais neste setor e portanto é isso que eu trabalho todos os dias. Mas quando tu eras miúda, não sonhava com hotelaria, tinhas um sonho qualquer, o que é que querias ser quando fosses grande? Não, nem de perto nem de longe, nunca fui. Aliás, eu não tinha o jeito que o meu filho tem. Eu aprendi que no basquete era mesmo, era a fazer bloqueios. Que eu, a primeira vez que me fizeram, eu levei um arrepio, voei pelo campo e pensei, isto é possível, não é falta. Então pronto, depois comecei a usar o meu corpo. E ainda usas? Ainda uso, é Deixou de ter verdade. amigas? Não é o corpo, é os bloqueios. Os bloqueios, sim. Ainda me bloqueiam algumas vezes. Estão muito presentes no meu dia-a-dia. Não, acho que a nível daquilo que eu poderia dizer que é o meu sonho que eu faço hoje, foi sempre o que eu decidi fazer e quando tive o prazer de conhecer a Isabel, que foi a minha professora.
mas nunca tive aquela coisa dos miúdos que dizem que querem ser, uma quer ser cabeleireira, o outra quer ir para a dança, nunca tive esse lado. Tive sempre muito aquela questão de servir, e até porque o meu pai foi diretor comercial durante muitos anos e, portanto, a minha veia comercial veio muito das horas que eu acompanhei no carro, a fazer as encomendas, a registar, e portanto vem muito desse lado. E depois, quando surgiu a oportunidade de o que é fazer agora, literalmente, eu comecei a trabalhar aos 16 anos, não por necessidade, mas por vontade própria, para ter a minha autonomia, e onde eu fui trabalhar foi numa caixa de supermercado. E, portanto, mesmo aos 16, e costumo dizer aos 17 anos, estava a gerir uma frente de loja que as pessoas tinham a idade da minha mãe. Não é? Mesmo que fosse uma coisa a part-time, eu já tinha essa responsabilidade. Gostava. Acho que é muito aquilo que eu sou hoje. E voltava facilmente lá atrás novamente, porque era o contacto com as pessoas, o gerir, o poder trocar ideias, aquela pessoa que vem chateada ao final do dia, porque eu era part-time de noite, então aquela pessoa que vem chateada e que agora não sei, e depois tu dás uma piada e vais brincando, porque o meu à vontade com as pessoas, principalmente quando vêm de públicos diferentes, vamos assim dizer, é muito grande, então era muito esse lado da brincadeira e traduzir tudo isso para o meu dia-a-dia. Tive o prazer de conhecer alguém que estudava na altura no Antigo Isla, na Lapa, e que eu lhe perguntei, então o que é que tu estás a fazer? E ela lá me dizia que estava a estudar recursos humanos. Eu, mas isso é o quê? É só pagar salários? Ela, não, ela lá explicou, e eu, então mesmo isto que eu quero. Eu cheguei a casa e disse à minha mãe, eu não tenho média, mas já sei o que é que quero. E já sei o que é que quero. Quero seguir recursos humanos. Ela, mas eu assim, mãe, eu comprometo, são 4 anos, eu vou fazer os 4 anos direitinhos. Se eu chumbar, eu pago. Este foi o combinado sempre que eu tive com os meus pais. Não tinha média para uma escola pública na altura, nem sequer era uma coisa que me passava pela cabeça. E depois, na altura, foi quando eu tomei a decisão e desde então nunca mais larguei. Sim. É tão giro como a Sofia falou da área comercial, a referência do pai na área comercial, e sempre associado ao servir e nunca ao vender. Não falou na palavra. Trabalhou na caixa, não é? Do supermercado, não é? Ou hipermercado, não sei, mas nunca surgiu a palavra vender. Ligar com recursos humanos, faz todo o sentido. Não é? Mas o vender já não fazia tanto sentido para essa ponta, o servir faz todo, não é? E não faz. Cada vez que alguém me chama para ir para a área comercial, eu fujo em 7 pés. O caminho que eu escolhi a nível de carreira profissional me levou muitas vezes para esse lado, não é? E eu dizia antes, mas eu não sou comercial. Não, mas tu tens... Não, eu não sou. Eu sou incapaz de estar ali para te impingir alguma coisa. Ou era algo, e quem conhece bem sabe que ou é algo que é win-to-win, todas as partes vão ganhar. É de relação, não é? Ou então, não, é impensável. Se eu vejo que eu até posso estar contigo aqui 2, 3 horas, mas se eu vejo que aquilo não... eu só te vou estragar, só estou a olhar para o interesse de quem me paga o salário ao final do mês. Se não estiver a olhar ao teu interesse ou ao interesse de todas as partes, não me faz de todo sentido. E por isso sempre que me chamavam para a parte comercial, eu fugia a 7 pés, porque tinha muito essa dificuldade de impingir, fosse o que fosse. E nem impingir porque, ou seja, ou é um negócio que eu tenho confiança na entrega que tu estás a dar, ou então, esquece, não dava mesmo, não é de todo o meu feitio. Sei que se calhar mais para a frente vamos conseguir, mas no imediato não era daquelas comerciais que chegava e tenho aqui 10 clientes chás esta semana. Não, nunca. Na hotelaria acontecia, mas essa era fácil. Até a hotelaria é uma indústria de servir. Não é? Ela já está a olhar, já sabe que a seguir é ela. Andreia, fala-nos de ti. Então, quando me desafiaram para estar aqui hoje e disseram-me, olha, isto é essencialmente sobre ti e não sobre o que fazes, tens que levar um objeto. Passado 5 segundos, eu já sabia, e acho que pelo timing da resposta... Primeiro respondeste assim, só me avisas agora. Exato. Exato. Então, eu trago um pente. Este pente tem pelo menos 40 anos, ok? É pouco mais novo do que eu. E foi um pente que foi a minha avó que comprou, para mim, e que teve sempre com ela até morrer, até falecer. Ou seja, eu antes de ir para o pré-escolar fui criada pelos meus avós maternos. Eu digo que isto há de ser ligeiramente mais novo que eu, porque
até aos 2 anos, eu também era careca e, portanto, comecei a ter cabelo muito tarde. E lembro-me perfeitamente da minha avó. Eu era loirinha, tinha uns caracóis muito giros, assim, um cabelo muito fininho. E lembro-me perfeitamente da minha avó todos os dias pentear-me com este pente. Na altura era um mero pente para pentear, mas a verdade é que os anos passaram e até ela falecer, ela andava sempre com o pente com ela. Ela mudava de carteira, o pente ia para a carteira, ela mudava. E quando a minha avó faleceu, nós somos uma família muito feliz e damos-nos todos muito bem e fizemos uma open house. Ou seja, cada um ia lá à casa e tirava e trazia o que queria. Televisão, frigorífico, o serviço de chá, alguma peça em ouro. E eu só queria o meu pente. Porquê? E as pessoas iam buscar, era um simples pente que facilmente ia para o lixo, não é? E, portanto, enviei uma mensagem para o grupo da família e disse, por favor, encontrem o meu pente. É branco, tem umas florzinhas e, portanto, eu no meio de tanta coisa, eu só queria o meu pente. Eu penso que a minha avó usava como um amuleto. Como é que chamava a tua avó? Rosa. Nortenha. E é das peças mais valiosas que eu tenho. Ok? Fazendo aqui um bocadinho a analogia... Eu já volto a falar de mim, mas fazendo aqui um pouquinho a analogia às empresas, acho que o que nos move a todos é o nosso salário, é termos dinheiro, mas há muitos outros aspectos muito importantes, não é? E eu podia dizer, não, olha, eu quero uns brincos, quero uma pulseira. Não, eu só queria o meu pente. E, portanto, fazendo aqui um bocadinho a analogia às empresas, acho que os salários são muito, muito importantes, mas existem muitas outras... O pente da avó Rosa. Exatamente, o pente da avó Rosa. Falando um bocadinho mais de mim, identifico-me muito com a Sofia. Comecei a trabalhar muito cedo. Tenho uma história engraçada. Eu tenho mais 2 irmãs. O meu pai foi enfermeiro a vida toda e a minha mãe tornou-se empresária muito cedo, com 20 e poucos anos. E, portanto, eu cresci no meio de fábricas, no meio de armazéns e atrás do balcão. A minha mãe sempre me puxou muito para trabalhar e a minha mãe e o meu pai muito opostos. A minha mãe muito de negócios, investir, arriscar e o meu pai não. O emprego dele, tranquilo, sem equilíbrio, certo. E o que o meu pai queria era que nós, filhas, seguíssemos a área da saúde. Hoje em dia ele já não pensa da mesma maneira, mas há 20 e poucos anos, sim. E quando eu lhe disse que não ia, aliás, ele disponibilizou-se a pagar um curso de medicina a todas, mesmo que fosse fora de Portugal. E quando eu lhe disse que eu não queria ir para a área da saúde, que eu queria ir para a gestão, foi o primeiro momento que o contrariei. As minhas irmãs são enfermeiras, efetivamente. E hoje, se pudesse, seriam outra coisa. É? Exato. Eu fui a que quebrei as regras todas. E se fosse possível deserdar filhos, eu acho que seria... E decidiste não querer ser rica. Não? Hoje eras médica tarefeira e eras rica. E durante muito tempo, isto para dizer o seguinte, eu sempre gostei muito de mexer em papéis, estar no computador. Lembro-me de ser muito mais nova que a minha filha mais velha, que tem 14 anos, e já estar no computador a fazer faturas, recibos, adorava aquilo. Também tive a oportunidade de experienciar o lado do meu pai, estar com ele no trabalho, ver ele a fazer suturas, a dar injeções. Foi aí que decidiste não, estou super à vontade. Estou super à vontade com tudo o que envolva saúde, mas não era uma área que eu queria. E a Isabel sabe, eu já lhe contei isso algumas vezes, eu já trabalhava e o meu pai me perguntava-me, mas olha, tu não queres ir fazer medicina? Portanto, eu já trabalhava na área da gestão e tinha essa situação. Portanto, és uma menina rebelde.
sim. Um pouco. Mas tem hora disso, tem a menina rebelde. Só. Abri portas para as minhas irmãs. Em algumas coisas, não é? Tu, em algumas coisas és mais conservadora, noutras coisas és mais disruptiva, não é? Sim, sim, sim. Queres dar Sim, Um bocadinho esses dois lados. se calhar sou mais conservadora um bocadinho quando falamos em família, não é? Quando me pedem para apresentar, é por aí que eu começo, pela família. Acho que é o pilar de tudo. Tenho a felicidade de ter nascido e sido criada numa família muito boa. Fui muito feliz toda a vida e acho que isso se reflete na pessoa que eu sou hoje em dia. E acho isso. e reproduz-se, não é? Porque tu também tens a tua família. Tenho a agora. minha E família. isso também Sim, se sim, reproduz, sem não é? dúvida. A Andreia tem uma família, não é uma inconfidência, mas é uma família, como eu também caracterizo a minha, que é aquele tipo de família quase italiana, que todos falam, todos têm opiniões, todos, não é? Sim, família muito grande, ou seja, muitos tios que tiveram muitos filhos, agora os filhos, a minha geração também teve filhos e, portanto, como costumo dizer, se eu quiser fazer uma festa para toda a família, pelo menos 100 pessoas eu tenho na festa, não é? Família grande, unida, e acho que o meu lado mais conservador é um bocadinho por aí. É claro que me inspiro sempre em muitas pessoas, não é? Como disse, os meus avós foram uma inspiração para mim, a minha mãe, o meu pai, amigos. Eu conheço a Isabela há muitos anos e há 20 anos atrás, nós já nos conhecemos quase há 20 anos. Eu muitas vezes dizia-lhe, eu um dia quando for crescida eu quero ser como tu. É Mas eu verdade. não a queria contratar. É verdade, eu não fui a tua primeira escolha. Ela não foi a minha primeira escolha, não foi? Mas quis o destino que É. nos encontramos. A Andreia entrou num processo de seleção para a minha equipa Exatamente. e eu não a escolhi. Não. Só fiquei porque a outra era mais cara. Não, nem foi só isso, mas eu fazia sempre os processos com o nosso administrador e ele ficou mais inclinado para a Andreia. Por sorte, a outra pessoa pediu muito mais do que a Andreia pediu e acabou por ficar a Andreia e, felizmente, ele tinha razão. Sim. E, aliás, onde eu estou hoje também foi fruto... Ou seja, a pessoa em questão acaba por interferir sempre com o meu percurso profissional. É verdade. Aqui, à semelhança da Sofia, também fui atleta de competição. E isso sim, hoje em dia, eu sinto que a competição deu-me uma grande bagagem para o meu dia. Qual era o desporto? Natação. Eu posso dizer que foi violento o período que eu tive de competição. Aliás, eu costumo dizer que me reformei aos 15 anos, e é verdade. Com muitas lesões no corpo. Treinos já bidiários, muita musculação e ainda hoje o corpo sente essas lesões. Portanto, há muitas coisas que eu não posso fazer. E, essencialmente, o que nós falamos nos bastidores, a resiliência, essencialmente, há uma situação engraçada, que ainda há dias eu pensava nisso e que trago ainda hoje para o meu dia-a-dia. Eu chorava muitas vezes dentro d'água, porque tinha que treinar doente, com dores, ao ar livre, debaixo de chuva, com frio, e muitas vezes não me apetecia treinar, não é? Eu era uma adolescente que queria estar com amigos e não, estava naquele compromisso. E muitas vezes estava a treinar e estava a chorar. Enquanto nadava, chorava. E hoje em dia acabo por fazer isso, por exemplo, já me apercebi no banho, no chuveiro. Estou mais... Já imaginamos. Não. Não, mas é verdade. Se estou mais tensa, se houve alguma coisa que não correu bem, se tenho alguma pressão e se estou efetivamente triste, acaba por ser debaixo d'água que eu choro. E faço essa... É verdade. Muito bem. Ó Miguel, grande desafio agora. Isto está tudo bem, está tudo ótimo, não tenho nada para dizer. Fala-nos lá de ti, mostra-nos o teu... Se calhar começo pelo objeto, porque depois tudo o resto anda à volta. Eu trago uma bola, que aparentemente é uma bola sem grande importância. Faz barulhinho. Faz barulhinho, mas esta bola tem uma história muito gira. Eu tenho um filho, o Salvador, que tem um atraso de desenvolvimento
Mentira. Diagnosticado em dezembro do ano passado, com 14 anos, e basicamente quando eu percebi, eu tirei Psicologia Clínica e portanto eu ali aos 4 meses falei com o pediatra e disse, olha, o meu filho tem um problema. E ele disse, lá está você, primeiro filho, tem mania que tem coisas, não tem nada, ele está ótimo. De formação profissional. Completamente. E eu achei que, pronto, o senhor ainda por cima era conhecido, falava na televisão e trabalhava no hospital e etc. E, se calhar ele tem razão. Disse, doutor, mas eu acho que tem. Está bem, daqui a um mês voltamos a falar. E daqui a um mês voltámos a falar, ele voltou-me a dizer que o meu filho não tinha nada e eu achava que ele tinha alguma coisa. E eu na altura ainda lhe disse, olha, sabe que eu tirei Psicologia Clínica e tirei Desenvolvimento Infantil e há aqui qualquer coisa no desenvolvimento que não bate certo. E ele continuou a dizer que não e eu despedi-me. E arranjei outro. Claro. Pronto, e arranjei outro. Não é? E vais despedindo até encontrar. Exatamente. E a certa altura, quando já era patente e óbvio, para terem uma ideia, o meu filho sentado com 6 meses, assumindo que isto são as pernas, isto é as costas, eu sentava e ele fazia isto. Ele não conseguia, não tinha força nenhuma nas costas. E portanto, obviamente, alguma coisa se passava, não é? Andámos à volta de 500 mil médicos e fomos parar a uma neurologista no primeiro dia de férias. Fomos à consulta do neurologista e entramos na consulta de neurologia. Ela fez lá uma série de testes, umas coisas, e olhou para nós e disse, vocês têm que ser fortes. E olha para a minha mulher e pensei, pronto, lá vem conversa. Vocês têm que perceber, o vosso filho não vai andar, não vai falar, não vai... Eu não sei o que é que ele ia fazer, basicamente. Saímos lá, minha mulher a chorar, e eu olhei para ela e disse, olha, desculpa lá, esta história ainda não acabou. E ela olhou para mim e disse, pensa, lá está ele, com a mania que vê coisas que os outros não veem. E, na verdade, eu não sou louco. Que era o que eu digo a toda a gente, eu não sou louco. Ele na altura, já fazia fisioterapia, e a fisioterapeuta dizia, em termos de ossos e de músculos, está lá tudo. Porque é que não funciona, não me pergunto, não sei. Vamos continuar a fazer fisioterapia e logo se vê. Eu dizia, sai uma fisioterapeuta que eu conheço desde os 4 meses, que me diz que é possível, quem é esta médica que acabou de o ver e viu durante meia hora, que diz que não vai acontecer, sem lhe ter feito sequer um exame, a não ser visual. E é aqui que entra a bola. Fomos ao segundo neurologista, que sei que ele era, e apanhei um senhor, o professor Pedro Cabral, acho que é doutorado, se não é doutor, mas pronto, indiferente. Pedro Cabral, que na primeira vez que nos viu, olhou para nós, teve a olhar para o meu filho e disse, olha, o seu filho vai andar, eu vou-lhe entregar esta bola e ele vai-me entregá-la, quando ele começar a andar, ele vai-me entregar a bola. É verdade que ele já começou a andar há uns aninhos, começou a andar com 5 anos e meio e ainda não lhe entregámos a bola, por isso ainda bem que não lhe entreguei, que pude trazê-la e vamos entregá-la para a semana. Isto para dizer que, obviamente, esta bola diz muito, contrariamente, provavelmente, aos que estão aqui nesta mesa que têm filhos, eu sei exatamente onde é que eu estava, com quem estava e o que estava a conversar no dia que ele deu o primeiro passo. E até é engraçado porque o primeiro passo que ele deu, ele estava encostado a mim, tinha uma bola na mão que não era esta, e a bola caiu-lhe da mão e arrebolou. E ele olhou para mim e puxou-me para eu ir buscar. E eu virei para ele, Salvador, vai buscar. E continuei a conversa. E de repente eu disse, espera aí, a bola já está aqui, ele foi buscar a bola e virei-me para com quem está. E ele andou, não andou? Não. Ele disse, eu acho que sim. Peguei nele outra vez, encostei à minha perna, tirei a bola e disse, Salvador, vai buscar. E ele andou. E portanto foi a primeira vez que o vi andar, foi assim. Eu proponho já um brinde ao Salvador e à família do Isso Salvador. mesmo. Foi incrível. Muito obrigado. Isto foi só para cortar aqui um bocadinho o silêncio. Estávamos tão concentrados. Não é? Mas isto para dizer, portanto, a história do Salvador começa nessa altura. Ele hoje em dia tem 14 anos, anda, fala à sua maneira, está num colégio normal. Obviamente, para terem uma ideia, se nós lhe pedíssemos para pôr esta mesa, eu dizia, vamos ser 6, preciso de 6 copos. Podiam aparecer 10 ou 2. Era um bocadinho diferente, mas fez o seu percurso e a verdade é que aquilo que aparentemente era um vegetal, hoje em dia é uma pessoa funcional e eu ainda acredito que ele vai ter um emprego. Acho que é possível, adaptado à sua realidade, obviamente, mas eu acho que é possível. E isto, por um lado, obviamente, que filo como pai, mas filo, e isto cola com o meu gosto por pessoas, filo porque ele quis. E é impressionante perceber como é que um miúdo de 6 meses, que não falava, que não tinha força muscular,
o olhar dele é, eu quero fazer. E eu dizia, então, mas se ele quer fazer, quem sou eu para lhe dizer que não? Quer dizer, quem sou eu, não é? E claro que me custou muito. Ele teve, durante 2 anos e meio, 15 horas de fisioterapia, várias terapias por semana. Eu trabalhava no retalho, portanto eu trabalhava de noite, ia para as terapias de manhã e dormia mais ou menos entre as terapias. Emagreci 15 quilos, enfim, uma série de coisas que me foram acontecendo na vida, mas a verdade é que ele anda. E isso é para mim a grande coroa de glória. Tens mais filhos, Miguel? A tal médica não deixou, porque disse que a probabilidade de acontecer era altíssima. Eu tentei convencer a minha mulher que o Euromilhões sai uma vez na vida. Há poucas pessoas que podem dizer que ganharam 2 Euromilhões. Portanto, o nosso Euromilhões foi o Salvador. Portanto, não, podíamos ter à vontade mais 10, que aquilo provavelmente não aconteceria. Mas não a consegui convencer e a certa altura tive uma certeza de uma coisa. Eu acho que se eu insistisse um bocadinho até poderia vir. E se viesse com um problema? Aquilo que era uma história de amor e uma história de união e uma história de superação provavelmente se estragava nesse momento. E por isso eu achei que não tenho o direito de o fazer. Eu toda a vida disse que ia ter 15 filhos, porque eu jogava rugby, e achei que uma equipa de rugby era uma coisa simpática. Podia jogar ao que era mais fácil. Era mais fácil, não é? E por isso acabei com um, mas como eu costumo dizer, ele é um que vale 3. Eu, na verdade, é como se tivesse 3 filhos, até porque as coisas que... Já, tudo aquilo que já passámos juntos. E depois, aquilo que ele faz é extraordinário. Ele não é por ser um pai babado que sou. Não se nota. Nada. Mas a verdade é que o Salvador se o Salvador estivesse nesta sala, provavelmente estávamos todos contentes. Ele traz alegria onde vai. Ele consegue unir pessoas. Ainda bem que o salvaram. Ele faz aquilo que nós muitas vezes não conseguimos fazer. Para terem uma ideia, eu, nas férias escolares, volta ou não volta, levo-o para o escritório e ainda ontem me disseram, quando é que o Salvador vem cá outra vez? E a pessoa mais... com o feitio mais especial do departamento foi aquele que ele gostou e ela gostou dele. E é impressionante que eu nunca a vi sorrir e rir tanto do que quando o Salvador vai. E por isso isto é assim O efeito Salvador. Ele tem um papel. Ele tem o seu papel. Tem claramente o seu papel. E isto, ao mesmo tempo, depois, e agora falando um bocadinho também de mim, isto tem graça, porque o primeiro sítio onde eu trabalhei como voluntário foi na Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, hoje em dia Fundação Liga, e portanto eu estou ligado à deficiência desde os 16 anos, provavelmente. E era uma coisa que era dos outros, mas que eu ia lá ajudá-los. E de facto aquilo deu-me alguma bagagem para perceber, para já acreditar em coisas que ninguém acredita, porque de facto vê-se na Fundação Liga acontecerem coisas que nós dizíamos era impossível e aconteceram, e depois perceber que, e principalmente para quem tem estas situações, perceber que não estamos sozinhos, que está alguém connosco. Porque eu tinha muitos amigos que diziam, percebo-te tão bem, e eu aí virava mal disposto e dizia, não me digas isso. Diz que és solidário, diz que me apoias, diz que estás aí, podes dizer tudo o que tu quiseres. Agora que me percebes, desculpa lá, não percebes. Há coisas que tu não percebes o que é sonhar com um filho que vai jogar um desporto que não vai acontecer. Sonhares com um filho que vai para a faculdade e não vai acontecer. Portanto, não digas isso. Diz que és solidário. A intenção é boa, não é? Claro que sim, claro que sim. E às vezes não sai melhor, não é? É uma formulação que nem sempre é feliz, mas eu entendo sempre como um... Claro que sim. ato de Sim, eu não solidariedade. fico zangado. Eu digo isto até, e agora já é de formação profissional, que é muitas das vezes a maior parte dos conflitos que nós temos é pela palavra maldita. Sim. Por isso, quando eu digo isto, muitas vezes é dizer, cuidado, as palavras têm um peso, as palavras que se querem dizer aquilo. Na verdade, se calhar, Miguel tem mais responsabilidades no conflito aquele que decide interpretar àquela forma e que não tem flexibilidade para entender que foi só uma palavra do que aquele que preferiu a palavra menos correta, não é? Muitas vezes, não é? Acrescentar só aqui uma pequena nota para aqueles que acreditam que são os filhos que nos escolhem. Sim. Se calhar o Salvador, por alguma razão, te escolheu para seres pai. Dizem que sim. Ele de facto é grande. Hoje em dia, aliás, eu disse, quando mudei de emprego, na última vez que mudei,
tive lá não sei quantas entrevistas e numa delas perguntaram-me, então, mas o que é que o faz estar aqui? Eu disse, proporcionar a melhor vida ao meu filho. Eles, mas o que é que isso tem a ver? É exatamente o que eu estou à procura. Se isto que me vão dar não fizer isso, há uma coisa que eu vos garanto, eu vou-me embora. E é giro, mas ele faz coisas muito engraçadas. Mas isto, e agora, pegando naquilo que disseste, eu também sou de uma família enorme. O meu avô teve 11 filhos, de um lado tenho, tanto, não tenho 11 tios, porque infelizmente alguns já partiram, e do lado da minha mãe eram 5. E todos eles tiveram muitos filhos, e do lado do meu pai, então, a média é mais ou menos 7 por geração. E, portanto, 7 a multiplicarem-se, aquilo é complicado. E eu costumava dizer, eu sou do meio também, e também comecei a trabalhar aos 16 anos, portanto, eu acho que vocês nos escolheram sem saber. Esse foi o requisito, era esse. Quem é que passou por exploração infantil? São estes 3? Pronto, foi isto. Isso é Benfica, exatamente. E eu costumava brincar, porque como era o filho do meio, a minha irmã, que é a mais nova, era a filha do pai, o meu irmão mais velho era o filho da mãe e eu era filho dos tios. E eu dizia aquilo com imensa importância, eu sou filho dos tios. Que na minha cabeça era uma coisa espetacular, porque eu era filho de 10. Uma coisa muito mais extraordinária do que Cada um der uma mesada. Exatamente, gira. E esse é um bocadinho o meu propósito, acaba por ser muito isso, porque eu sou aquele que junta pessoas, e o Salvador só me veio explicar que eu estava no bom caminho, que ainda bem que assim era. Dessa frase. Sim. É, Gostamos de estar pessoas, né? Então, eu quando fiz 50, o ano passado, quis fazer uma festa de 50 e comecei a fazer uma lista e depois achei que ia casar, e por isso se calhar era reduzir a lista. Ainda assim não consegui reduzir grande coisa e acabei num arraial, porque eu faço anos em junho, portanto acabei num arraial e éramos 100 e tal pessoas, dos quais eu não abdiquei de todos os meus tios, porque eles são a minha vida. Uhum. Eu devo-lhes muita coisa e por isso eles tinham que lá estar. Desculpa, Davi, eu vou usar essa tua ideia de juntar pessoas e vou recuperar aqui a Alice no País das Maravilhas, e quando diziam a Alice, o segredo é rodear-te das pessoas que te fazem sorrir o coração. Quem é que vos faz sorrir o coração? A mim... A mim é o Salvador. Aí é fácil, não é? Mas se fugir ao Salvador, eu diria contrariamente, e acho que foi uma coisa que eu nunca lhe disse, até porque eu o conheci numa fase já menos boa, o meu avô. O meu avô do lado do meu pai era médico, e por isso é que eu, no 11º ano, disse com uma certeza enorme que queria ser médico, e o meu pai virou-se para mim e disse, mas que média é que tu tens? Eu disse, 14. E ele disse, muito bem. E mesmo nessa altura eu ainda pensei em ser médico. Eu pensei em abdicar 2 anos da minha vida, voltar ao 9º ano para fazer as melhorias de notas, mas depois achei que perder 2 anos para quem queria ser independente. Ser filho do meu pai, que te pagava um curso. Exatamente. E ele influenciou-me muito porque, por um lado, por esta capacidade que ele teve de juntar, ter uma família grande, que era uma coisa que era um meu sonho, e por outro lado, eu nunca vi... Ele era médico na altura, chamado médico de doenças de senhoras, não é? Porque não havia nem obstetras nem ginecologistas, portanto era médico de doenças de senhoras. Era o seu nome? Gostava? Era. Doenças de senhoras. Não lias a Crónica Feminina? Já deve ter. Estava ali o jornal do Benfica. E ele, a grande preocupação dele, ele fazia privado, dizem que ele era das melhores pessoas em Portugal em nascimentos complicados, portanto quando eram todos os complicados iam parar Acho o máximo estar estas etiquetas que se punha, não é? Era. Faziam parte e era uma doença de senhora. Exatamente. Doença. Exatamente. Isso me captou e me chamou a atenção. E era engraçado porque ele, apesar de fazer isso no particular, ele teve desde muito cedo a preocupação de que todas as mulheres têm que ter a possibilidade de ter consultas. E por isso chateou, e no antigo centro de saúde, que era na Rua das Trinas, a Rua das Trinas? Não é a Rua das Trinas, aquela perpendicular à Assembleia da República, já me lembro daqui um bocadinho. Ele conseguiu abrir a primeira consulta em Portugal para mulheres do SNS. Eu acho que é o primeiro, pelo menos eu sempre o vi dessa maneira. Foi ele que chateou e abriu, porque a preocupação dele era
é giro porque era uma dupla preocupação, por um lado, pelas mulheres, que tinham que ter esse cuidado, e depois, se falamos de saúde pública, se não tratarmos da saúde das mulheres, provavelmente os filhos e etc. vão ter doenças, e portanto vamos trabalhar ao contrário. Por isso foi uma pessoa que sempre me influenciou pela visão que ele tinha. E atenção que isto da consulta estamos a falar para aí anos 50, era uma coisa que não se falava de uma série de coisas que... Uma série de cenários, não é? A outra especialidade que ele tinha era infertilidades. E há um dia que é batem à porta, a minha avó vai à porta, abre e há uma senhora que vem e diz, olha, queria falar com o Dr. Francisco. Ela disse, vou chamar o meu marido. E lá o meu avô chega à porta e ela disse-lhe, venha apresentar o seu filho. E a minha avó olhar para ele, como assim? Como assim? E então ela lá explicou, ela teve 25 anos a tentar ficar à espera do bebê e foi o meu avô que conseguiu, e portanto ela dizia, este filho é seu. Eu já passei por tantos médicos e portanto é o único que conseguiu. Tem os seus olhos. Já, e era pior. Por acaso, por sorte, não, tinha olhos pretos e não tinha olhos azuis. Portanto a coisa correu bem por aí. Muito bem, Andreia, e tu, quem é que te faz sorrir o coração? São as minhas filhas. E se me disseres, ir para lá das tuas filhas, não sei. Faz-me sorrir o coração, mas acima de tudo é o meu pilar, a minha mãe. A minha mãe é o meu pilar. Acho que o que eu sou e o que eu consigo fazer hoje se deve... À gana dela. Sim, porque é uma super mãe, é uma super avó e sempre que eu preciso ela está lá. Muito bom. Boa. Sem dúvida. E tu, Sofia? Eu desconfio do que é que a Sofia vai dizer. Não, acho que eu podia retratar numa só pessoa, mas ia ser injusto. Eu estou muito de família também, à semelhança de todos eles. Não de uma família tão grande, mas na minha casa nunca ficam menos de 50. Também sempre que há uma festa tenho que mandar uma mensagem ao condomínio e dizer que vamos fazer uma festa. Arranjamos a patrocinar, só chuva. E portanto sou uma pessoa muito da família e tenho que estar todos. E quando eu falo de família, para além, dizem muitas das vezes os amigos, é a família que nós escolhemos. Mas à semelhança do Miguel, eu não abro mão da minha família direta. Que vai desde os meus tios aos meus primos. Eu fui criada com os meus primos, portanto nós fomos-nos conhecendo, não é? Fomos crescendo em conjunto, é como se fossem meus irmãos. As minhas sobrinhas não são minhas sobrinhas, são minhas primas já em segundo ou terceiro grau, mas para mim serão sempre minhas sobrinhas, exatamente por causa desta ligação. E portanto não era correto falar de uma pessoa em concreto, mas como é óbvio, se eu fosse aqui um bocado como a Andreia, a olhar de forma, o clichê seriam sempre, sem sombra de dúvida, os meus 3 filhos. Serão sempre os meus 3 filhos. Como eu costumo dizer, eu só ganhei consciência de que eles estavam já muito crescidos com a mais velha quando ela toma a decisão de querer seguir um técnico profissional para fazer quase que o ano zero de psicologia. E, portanto, a deixo agora aos 15, 16 anos para ela ir fazer o 10º ano para Lisboa e eu vou deixar à porta do metro. Eu pensei, pronto, tenho uma mulher crescida, uma mulher feita, já foi. Nem foi preciso esperar pelos 18, não é? Portanto, ela já ganhou o seu espaço e continua a ter os outros que, lá está, os meninos serão sempre as mães e, portanto, vivem muito na minha saia. E depois o meu principal pilar, que é o meu marido, que efetivamente estamos lá um para o outro, onde ele vai eu vou, onde ele vai e assim sucessivamente, portanto... E nós vamos todos atrás. Vocês vão todos atrás, que por norma também vos convido a todos, portanto... mas há muito esta união da família que é muito presente. Temos a sorte de quer ele, quer eu, termos uma família que nos seus desafios, nenhuma família é perfeita, portanto temos os nossos desafios, mas no fim do dia é muito unida. Eu costumo dizer, eu não tenho uma relação de estar a ligar todos os dias nem aos meus pais, nem aos meus irmãos, como ele tem do lado dele, não é? Que eu, ao início a minha sogra ligava-me e eu dizia, olha, tu também está-me a ligar, mas eu nunca vou. Não é? E a minha sogra é muito paixão, já tive a oportunidade, já tive a oportunidade de mencionar isso N vezes. Sem ela eu não teria efetivamente 3 filhos, não teria o apoio e a logística que tenho para conseguir seguir os meus sonhos e o caminho que fui trilhando. Os meus pais ainda trabalham, a minha sogra desde há muito tempo que trabalha em casa, ela é modista, por isso muitas das minhas toaletes aparecem boneca. Ainda se faz? Sim, a minha sogra trabalhava num
nas antigas boutiques, não é? Que tinham as madames e, portanto, a Avenida de Roma, numa boa parte das clientes ainda hoje frequentam a sua residência para fazer os seus modelitos. Daí que eles nunca viam a exato. tua roupa nas Já modas. era modista de uma madame. Pá, que giro, Exato, que giro, por norma é a minha adoro. sogra que trabalha todo esse Já lado. podemos não é? mandar fazer uns Exato. trabalhos. E as bainhas, às vezes anda feliz porque as bainhas. Não, estou a brincar, a modista é muito mais. Não, e faz. E portanto ela sempre teve esse lado e é a avó que eu também tive, não é? Portanto, a avó que está lá para os netos, não é? O meu sogro igual, portanto, vivem muito esse lado do avô e da avó que efetivamente é para estragar e do qual eu não abro mão e fico altamente agradecida para o resto da minha vida, efetivamente por eles conseguirem dar esse apoio e essa ajuda. Portanto, preciso dizer que da minha família não abro mão de ninguém, cada um ao seu registro, nem da minha mãe nem do meu pai nas suas vicissitudes, mas efetivamente quando estamos de casa cheia e esquece tudo o que possa existir ali de constrangimentos. Houve uma altura complexa para nós porque éramos efetivamente de casa sempre cheia, a altura do Covid veio estragar muito isto. A minha avó, com 94 anos, ainda é viva, ainda está connosco e, portanto, ela sempre acabou por ser o elemento agregador. E na questão do Covid, há aquela questão dela não poder estar tanto connosco, quase que a fomos fazendo cair na sua idade por causa da questão da solidão e a dizer, epá, há que aproveitar, não é um bocado isto, temos que aproveitar os momentos todos, independentemente de eu não saber se amanhã está tudo bem, se há a ver... O se vai estar lá sempre, mas e se eu não fizer? E se eu chegar lá e há um dia que a coisa corre menos bem, não é? Portanto, há que aproveitar agora isso. Parecendo que não, isso quebrou, pelo menos eu falo pela minha família, isso quebrou um bocadinho aquilo que era a nossa rotina, que nós tínhamos diariamente, que quase semanalmente eu tinha festas em casa, não é? E depois, como eu tinha a casa um bocadinho maior, então vinha tudo para mim ao fim de semana é mato. Eu tenho a altura de abrir a época do churrasco e acaba quando começa este tempo. E mesmo assim, A feijoada. se Começa tiver bom tempo, ainda dá para abrir o toldo e dá para fazer a festa cá fora. Mas é sempre muito neste registro. Mas sim, só os que me fazem sorrir são parte integrante de mim. Aquilo que eu sou, devo um bocadinho a cada um deles e é aquilo que fez. Isto está muito sério, Davi. Como se diz na gíria do futebol, chuta lá para aliviar, faz lá um canto. No, uma primeira vez que conheço, ¿no?, a Andreia, a Sofía, ¿no?, e o Miguel, confesso adorar. Gostaria de voltar para vocês, né, como pessoas. Pergunta para os três, o que faz Andreia, Sofía e o Miguel diferentes? Eu costumo dizer qual seria o vosso superpoder. Não, normalmente diz superpower. Superpower. Eles aqui podem caminhar um bocadinho para o profissional. Sim. O Miguel ainda há pouco confidenciou que esteve 15 anos noutra empresa e eu também estive 15 anos numa mesma empresa e tinha de coordenar de alguma forma o trabalho de 100 e poucos professores universitários, que não é uma tarefa fácil, tal e qual como os médicos, tal e qual como os... São terríveis. São muito indisciplinados. Muito. E acho que o meu superpoder nessa altura, que era gerir e ter mais de 100 professores comigo, o meu superpoder hoje em dia também, ou seja, hoje em dia trabalho numa sociedade de advogados, também não é um público fácil. Depois vão ver isto. Sim, espero bem que sim. Eu acho que é eu conseguir demonstrar confiança e empatia, porque eu acho que se as pessoas confiarem em nós e houver empatia, nós conseguimos tudo o que quisermos. Portanto, acho que os meus super... Acho que os meus super... Eu vou já pôr ali o boneco. É verdade. Acho que o meu superpoder é essencialmente esse, de conseguir a confiança das pessoas, acreditarem em mim e, portanto, e a partir daí, geri-las. Tens filhas? Filhas. Se perguntássemos às tuas filhas, qual é o superpoder da mãe? Ele a manipular. Qual o superpoder da mãe?
Eu não sei se elas saberiam responder a essa questão, não é? Se calhar se perguntarem uma característica da mãe, sim, sou muito exigente. Sou muito exigente. Às vezes até me torno um bocadinho repetitiva quando digo que gosto de tudo muito perfeito. É verdade, é verdade. E exijo muito delas, também porque, cá está, estive 15 anos no ensino superior. Sei bem como é que é hoje em dia o perfil dos estudantes, sei bem como é que é o perfil quando vão para as empresas e em casa acho que já começo a prepará-las, a treiná-las para serem um pouco diferentes. Ou seja, daqui a uns anos, os empregadores se calhar vão agradecer o trabalho que têm. Espero que o paguem também. Sim. Bem pago. E a Sofia, Superpower? Eu acho que o meu superpoder é ser autêntica. Não há, ou seja, dentro da autenticidade, junto tudo aquilo que a Andreia mencionou agora, durante algum tempo na minha vida tentei fazer aqui representar diversos papéis. E quando cheguei à faculdade foi quando eu percebi que raio é que eu tenho que estar a representar, não é? Porque era aquela altura dos bullying que não se falava tanto e tudo mais. E também tive os meus dissabores na escola. E lembro perfeitamente, agora consigo ser eu, não é? Porque quando chegamos à faculdade somos vindos de vários sítios, de várias zonas do país. E conseguimos ser... Eu sou só mais uma, não há aquela questão da turma, sou só mais uma. E, portanto, acho que a partir daí percebi que não valia a pena continuar a representar um papel que não era o meu para ser aceite. E, portanto, adaptar-me a essa realidade. Isso reviu-se nos meus 16 anos, quando estava a trabalhar no supermercado, porque já aí tive algumas situações de rebeldia, porque, lá está, aprendi que não vale a pena estarmos a representar e não é aquela coisa de ter sangue na guerra e dizer tudo. Simplesmente era muito contra as injustiças e tentava lutar contra isso, e por isso muito aquele lado de servir e querer dar mais de mim ao outro, porque a Isabel costuma dizer isto às vezes: se todos contribuirmos um bocadinho, o mundo de certeza ficará um bocadinho melhor. Estás a cravar, não é? Mas é verdade, não é? Portanto, se eu no meu pouco consegui contribuir, mas se eu conseguir ser genuína e passar aquilo que realmente sou, consigo contribuir muito mais, seja para uma equipa de trabalho em que sabem as minhas limitações e aquilo que eu posso aportar ou não de valor, do que estar ali com um floreado que no fim do dia espremido não vai dar nada. E tento passar muito isso mesmo para os meus filhos. Eu tento passar muito esse lado. Não vale a pena querermos ser o rei da cocada no meu grupo de amigos se não for genuíno. Porque vai chegar uma altura que eles vão estar em esforço, vão estar chateados, vão começar a ficar aborrecidos porque nada daquilo lhes faz sentido, acabam por ir pela influência do outro e não por aquilo que realmente eles querem. Agora perdi-me, estás a falar dos filhos ou do trabalho? É quase tudo igual. Está a falar da vida. É quase tudo igual, vamos lá agora andava a navegar. Não, mas é um bocadinho isso. Portanto, eu acho que se na autenticidade conseguimos manter aquilo que nós somos com respeito pelo outro, e como há um bocadinho diziam, as palavras sim, efetivamente têm muito impacto e mal ditas às vezes podem levar a conflitos. Acho que se tivermos esse cuidado, pelo menos eu tento, e há alguns anos que ando a trabalhar para conseguir melhorar esse meu lado, sem desprimor de mostrar que sou uma pessoa vulnerável, que choro muito, e hoje em dia estou melhor porque chorando, não é? era muito chorando e não conseguia estar a fazer isto, que a minha voz tremia muito. Estás crescidona. Portanto, ela tremia mesmo muito, e a empresa onde eu tive mais anos, não tive 15, tive 10. Fraquinho, 15 anos. Sim. Tive 10 e efetivamente eu não conseguia fazer uma reunião sem chorar a berrenho. Mas diretor-geral já sabia, não é? Portanto, mas era uma questão nervosa, era uma questão de tudo o que estava ali. Portanto, não conseguiria fazer isto que hoje estou aqui a fazer convosco, e tenho a vontade de estar aqui porque sinto que estou num ambiente que eu considero seguro e um grupo de amigos, mais que tudo, e que transmitem esse lado de confiança e de relação. Mas a Sofia tem uma coisa interessante, eu acho que nós conhecemos, mas não conhecemos há anos, não é nada disso, não é?
mas de facto eu diria que a palavra autenticidade encaixa mesmo muito bem, não é? Porque ela tem, como todos nós, as suas particularidades e forma de estar, mas eu nunca noto, nem nas palavras, nem fisicamente, né, nos movimentos, seja o que for, uma forma de se adaptar, deixando de ser aquilo que é, porque faz mais sentido ser desta ou daquela forma, ou comunicar desta ou daquela forma, até o tremer da voz, como daquela outra vez que aconteceu, mas mais autêntico isso não há, não é? Mas não deixaste passar a mensagem que querias passar, ou seja, a voz a tremer não é menos força, não é menos coragem, não é? Não é menos determinação, o que é muito engraçado, não é? Quer dizer que se aprende. Sim. Quer dizer que se aprende. Sim. Falta ali o superpoder. Sim, agora ele disse assim, eu dobro colheres com o poder do olhar. Isso é que era espetacular. Mais ou menos. Só talheres. Eu estava a pensar, eu fui ganhando tempo, não é? A vantagem de ser o último tem essas. E eu, no fundo, acho que é uma conjugação de dois. Por um lado, a minha capacidade de adaptação. Toda a minha vida, isto de ser filho do meio, dá também essas vantagens. A capacidade de adaptação em todas as situações. Não há propriamente uma situação que me deixe desconfortável, porque eu rapidamente percebo, ok, está bem, então agora vamos... Não é deixar de ser eu, mas agora vamos fazer este papel e depois vamos de fazer outro e tudo bem. A capacidade de olhar nos olhos das pessoas. Eu dizia na entrevista que tive de trabalho, eu dizia-lhe, olha, há aqui uma questão que eu queria dizer desde já. Eu tão depressa atendo o telefone ao administrador como à pessoa que acabou de entrar, porque se ela me está a ligar é porque precisa de falar comigo. E se eu tiver uma conversa consigo, que não é importante, então eu vou atender primeiro aquela pessoa. E ele ficou assim, mas você deixa de me atender e vai atender o... Certo? Porque se ela não está a ligar, pelo menos para perceber se é importante ou não. Portanto, ter esta capacidade de... Eu não quero saber, porque em sociedade temos que saber, mas eu não quero saber propriamente da hierarquia das pessoas, eu quero saber da necessidade da pessoa. E isso eu acho que é uma coisa que eu... É muito relevante isto que o Miguel está a dizer, porque eu conheço a outra pessoa e é muito especial esta afronta. Eu não conheço a outra pessoa, mas isto tem sempre várias perspectivas, não é? Pois cada um com a sua experiência tem uma interpretação diferente do que ele está a dizer, não é? Mas eu acho que com todos os desafios superados e em superação ainda, não é? Que tu partilhaste aqui connosco, também nos faz colocar em perspectiva muita outra coisa, não é? Claro. Inclusive o que é que são títulos e o que é realmente prioritário e quem é que queremos agradar e quem é que não queremos. Mas isto não é? também é muito próprio de pessoas. De pessoas, não é? É a pessoa por si, pelo que é e não exatamente pelo que faz ou pelo que tem, não é? Sim. Muito Isso, bem. mas às vezes a necessidade de proteção ou estratégia, seja o que for. Às vezes de segurança também, não é? Sim. Vamos colocar um boneco. Este boneco. Esta Já imagem. se viram nesta sorda? Façam aqui esta interpretação, mesmo para a dimensão corporativa, enquanto gestores que são. Já alguma vez se viram nesta... Sim? Em que papel? São o gato ou o ratinho? E qual deles? Sem dúvida, no ratinho que vai ser... Papado. Sim. Não. Não que fosse alguma coisa de muito importante, mas não reagi bem. Chamei a pessoa em questão, chamei o outro ratito e disse o que tinha a dizer. Até foi numa altura de Covid. Teve que ser uma chamada telefónica e disse ao outro ratinho o que tinha-lhe a dizer. Porque não era só eu que estava aqui, eram várias. E foi uma conversa muito curta. Foi dizer-lhe o que tu fizeste foi não assumir as culpas de algo, de um erro que foste tu que cometeste. E isso é muito feio. Isso é muito feio. Pumba! Sim. Não sei, é tal coisa, não é um superpoder, é uma das minhas características e acho que cada vez consigo, sobretudo no desafio que eu tenho hoje, acho que cada vez mais consigo olhar nos olhos e dizer tudo o que acho. Acho que também tem a ver com a idade. Assim, não é só pelas coisas que te sou tocam bruta, a ti. eu sou bruta, Sim, não é? não é só pelas coisas que te tocam a ti. Não. Sobretudo quando envolve outros. Sim. Sim, ela tem
Sobretudo, eu nunca poria ninguém nesta situação. Mas depois o gato não anda. Mas sim, tenho o meu lado muito doce, mas também Duro. Faz parte, não é? Sofia, já encontraste muitos ratinhos gordos que sacrificam outros para agradar ao gatão? Vários. Tu não me Sacrificam os seus. Não é? Sim, infelizmente ao longo deste, praticamente, desde que a faculdade são 20 anos a trabalhar nesta área, sendo que até há bem pouco tempo foi sempre em consultoria. Portanto, esta realidade, infelizmente, é o pão nosso de cada dia. O resultado está primeiro que tudo. E esquecemos do resto, não é? Esquecemos do indivíduo, esqueço se estou a pôr em causa o meu colega do lado, o meu par. E ainda hoje, na função que ocupo, mas hoje eu sinto que consigo ter uma forma de controlar para onde é que o pêndulo vai, não é? Porque sou completamente contra, como a Andrea dizia, eu acho que para mim é inconcebível, apesar de todos os defeitos que possamos ter, de eu gostar mais do A, do B, do C, seja o que for, não olhar ao todo. Sou incapaz de pôr um colega em causa sabendo que me dava jeito, mas não é. Não vale tudo. Acho que não vale tudo, acho que não há essa necessidade, acho que há espaço para todos, sabendo escolher o ponto comum de todos para que tudo funcione e que o gato continue a andar. Não precisamos nos subjugar a tudo para conseguir fazê-lo. Já cheguei a ter reuniões no passado em que eu dizia, quando dizia, mas não é tudo número, também somos muito pessoas. Eu disse, sim, mas no dia que eu estiver a falhar, não se esqueça da minha pessoa. A primeira coisa que se vão lembrar é do meu resultado. E isso é certo e sabido. Se o resultado não estiver lá, o indivíduo também não está lá. Portanto, naquele momento o que interessa é o que é que eu vou entregar. E depois esquecemos de toda esta conversa e lá está, voltamos à conversa das palavras. As palavras têm muito peso e não nos podemos esquecer disto. Olha, lança-te aqui assim, um desafio acrescido que é quem é que realmente tem poder ali, não é? Na verdade, é o rato gordo. O gato é que ainda não percebeu. O gato é que ainda não percebeu. Eu estava a olhar para ali e podia muito bem ser o gato o CEO, olhar a provocação, não é? O rato gordo é o diretor de recursos humanos. Mas eu queria só para uma provocação, eu a este boneco acrescentava uma segunda coisa e com isso conto uma história muito rápida. Acrescentava ali uma figura ali no meio da cana. Eu, a certa altura da minha vida, tive uma diretora minha que dizia, tu és impossível. Eu dizia, mas porquê? Tu és como os bonecos da feira, sabes-te pôr a jeito. E na verdade isso eu muitas vezes era aquele rato, mas para proteger outros tantos. És qual rato? O gordo? O não fininho. Eu gordo não sei. O rato gordo pode sacrificar um para salvar outro, não é? Uns quantos mais, não é? Isso pode, é verdade. Sim, imagina que o resto do gato cana continuava, exato. está cheinho de ratinhos ali pendurados, não é? É verdade, do outro lado. Mas por isso é engraçado pensar que muitas das vezes nas empresas o rato que ali está também se colocou lá. E não necessariamente porque fez alguma coisa errada. É simplesmente porque deu corpo às balas. Eu estou aqui, então, se é para sacrificar alguém, passem primeiro. Aquela coisa, querem meter nos meus, então batem primeiro em mim e depois logo se vê a seguir. Eu tinha escrito aqui 4 pontos, que era o poder real está oculto, não é? Realmente quem tem ali poder não é o gato, não. Intermediários exercem microtirania para os subordinados, não é? E é verdade também. Iguais sacrificam iguais e os mais frágeis são usados como moeda de troca. Porque no fundo era aquilo que vocês estavam a dizer também, não é? Podes e deves. Eu confesso que durante alguma fase eu fui gato. Foste o quê? Gato. Agora estás a dizer que é bonito, é isso? Tu és gato. Nunca tomei uma decisão contra os meus valores, né? Penso, né? E tive de tomar muitas decisões complicadas, mas confesso que em alguma fase que interpretei, segues uma direção e um pouco eres manipulado, né? Ou acreditas que esse é o rumo, né? E penso que a autenticidade é o que nos salva, né? Destas situações, no final.
Mas, Sim, mas uma das coisas, quem dirige, uma das coisas que é distinto é a capacidade de ter visão e conseguir levar os outros. Quem diria? E às vezes tem que se ser um bocadinho mais autocrático, às vezes tem que ser um bocadinho mais diretivo, porque estamos a ver qual é o destino, não é? E nem sempre conseguimos que os coletivos venham connosco. Portanto, às vezes é preciso convencer à força. É para ali, acabou. Não é? Por isso eu te dizia quem dirige bem, porque na realidade tu tens muitos gatos que sabem perfeitamente que têm um rato gordo em cima, não é? Mas que sozinhos eles não sabem ir. Precisam de um rato gordo com o rato pequenininho, porque sozinhos não conseguem. Isso é o que? Interim management, vai? Como eu já assumi essa função algumas vezes, acho que não tem nada a ver. Estava mesmo a provocar-te. E eu acho que a nossa função passa mesmo por contrariar, não é? Se quem está acima de nós tem uma decisão e nós achamos que não, eu acho que a nossa obrigação é dizer não concordo. Vocês foram tão profundos, foram tanto à vossa essência, todos os três, que eu tenho mesmo vontade de fazer-vos uma grande maldade. Então agora começa naquela ponta. Está bem. Miguel. Era mesmo físico. Miguel, Sofia e Andreia, pensem numa pessoa a quem queiram mandar uma mensagem assim muito séria e muito dura e mandem essa mensagem. E mal se nota que isso é despedida e a seguir vem um brinde, não é? E depois temos de ter a pessoa para ver o episódio. Não, nunca vamos, nem vocês nos vão dizer quem é, nem nunca vamos saber quem é, mas mandem aqui um recado assim, curto e grosso à Transmontano. Eu diria, acorda para a vida e percebe o que se está a passar. Ok. A idade não é um posto. Ok. Essa deve ser para mim. Confia mais. Exato. Muito obrigado aos nossos convidados, aos nossos amigos. Obrigado.